Bolsonaro quer estudo para dispensar máscaras, é o assunto que nós estamos tratando agora e convidamos o Gustavo Uribe, nosso analista de política lá em Brasília, para nos ajudar a entender. Uribe, bom dia. Por que é que o presidente surgiu com essa agora, se a manifestação dos especialistas é absolutamente clara em relação ao uso das máscaras? O uso das máscaras só pode ser dispensado quando a maioria da população estiver imunizada. Nós temos pouco mais de 11% da população brasileira imunizada, ou seja, que já recebeu as 2 doses das vacinas que nós temos à disposição. Em meio à CPI, a um noticiário negativo para o governo, nós estamos nos aproximando de 500 mil de mortos, quebra de pedido de sigilo telefônico e telemático de diversos assessores próximos do presidente, ex-ministros. É possível encarar essa declaração do presidente como um balão de ensaio para agitar aqueles que são mais próximos dele e, eventualmente, tirar o foco do que efetivamente importa, a vacinação ainda em ritmo lento, 500 mil de mortos e o trabalho da CPI? Colombo, é isso que acreditam alguns membros da base aliada do próprio governo federal. Bom dia a todos, bom dia Colombo, Elisa. É realmente o que eles acham. Eles acham que essa frase foi um pouco desmedida, ainda mais neste momento, às vésperas de uma terceira onda. Eu conversei com senadores e deputados que apoiam o governo. Eles acham que é aquela estratégia que o presidente Jair Bolsonaro costuma adotar quase sempre quando está, na palavra deles, acuado. No caso, agora pela CPI da pandemia. O presidente costuma radicalizar o discurso justamente para tentar fidelizar aquela base que o apoia, aqueles cerca de 30% apontados nas pesquisas eleitorais. Mas eles acham que dessa vez o presidente exagerou. Por quê? Porque ele não só falou com este grupo que o apoia, mas ele deu um mau exemplo a este grupo. No Palácio do Planalto, ministros, eles minimizam essa declaração do presidente. Eles dizem que o presidente foi um pouco além, mas o que ele queria dizer é que Queiroga estava estudando essa possibilidade, ou seja, que o ministro da Saúde fazia estudos para quando o país chegasse a uma imunização da maior parte da população adulta, como foi o caso dos Estados Unidos e o caso de Israel. Só que é importante a gente apontar que mesmo nos Estados Unidos e Israel, que já tiveram uma vacinação ampla, lá ainda há restrições para o uso das máscaras em ambientes fechados. Em muitos ambientes fechados, os moradores têm de usar a máscara. Então, tem um pouco dos dois. Queiroga colocou um pouco panos quentes na história, disse que era um estudo, que eles ainda vão avaliar quando fazer essa possibilidade, esse documento, essa ordem, mas que precisa, antes de tudo, vacinar a população. Ou seja, então é um discurso em um momento em que o presidente está sendo pressionado por uma comissão de inquérito e também, falam alguns assessores, também tentar encontrar um pouco de espaço na mídia, porque a CPI, na avaliação de muitos assessores presidenciais, tem tomado o espaço, os holofotes das discussões nacionais. Então é o momento do presidente tentar se posicionar também, colocando a posição dele e tentando fidelizar esse apoio de eleitores que são bastante fiéis a ele, aqueles cerca de 30% apontados pelas pesquisas eleitorais. Colombo e Elisa. Devem estar satisfeitos, então, sem querer, porque estamos aqui falando sobre isso, né? A pauta acabou virando a máscara, não tem jeito, mas justamente porque a gente tem ouvido desde março do ano passado de maneira unânime, inclusive por meio de estudos científicos no mundo todo. A gente nem precisa reforçar isso, que todo mundo sabe que tem de usar máscara mesmo. Uribe, só para ressaltar aqui, o Colombo até já citou aproximadamente 11%, né, Colombo, da população geral do Brasil imunizada, isso significa aproximadamente 23 milhões de brasileiros. Falando aqui de 2 doses, é sempre importante lembrar, né? Porque tem várias formas de divulgar a vacinação dos brasileiros, né? A gente pode falar daqueles que tomaram a primeira dose, que são mais de 70 milhões, né? Aproximadamente 76 milhões. 76 milhões. Mas com uma dose só, ninguém está devidamente protegido com as vacinas que nós temos à disposição até agora. Da AstraZeneca, da Coronavac e a vacina da Pfizer. Coronavac tem de ser tomada a segunda dose entre 21 e 28 dias depois da primeira, AstraZeneca e Pfizer num período de 3 meses. Alongaram esse prazo para conseguir usar mais doses, para vacinar mais gente
com a primeira dose, porque o ideal e o recomendado na bula é que tanto na vacina da AstraZeneca quanto na vacina da Pfizer, a segunda dose seja aplicada antes disso, mas não há nenhum risco maior para quem toma a primeira dose e a segunda dose depois dos 3 meses. Mas definitivamente imunizado, um brasileiro só está depois das 2 doses. A única vacina que existe no mundo, por enquanto, que pede uma dose só, é a vacina da Janssen, que nós estamos para receber cerca de 3 milhões de doses que devem chegar ao Brasil em algum momento no mês de junho. Uribe, na prática, vamos supor então que esse assunto avance, que de fato o presidente converse com o ministro, eles digam, bom, vamos ver o quão viável é isso. Isso teria de passar pelo Congresso, os parlamentares teriam de discutir esse tipo de assunto e também a gente tem de lembrar que as cidades e estados têm a sua autonomia para suas decisões, né? É um assunto bem espinhoso, né? Na verdade é bem espinhoso, seria uma espécie de recomendação do Ministério da Saúde, ou seja, apontando, olha, a partir de hoje nós não precisamos usar máscara em alguns lugares. Eu conversei com alguns técnicos da saúde, eles foram ontem pegos de surpresa, muitos deles. Disseram, eu não sabia que o presidente tinha conversado sobre esse assunto com o ministro Marcelo Queiroga. É por isso que Marcelo Queiroga colocou panos quentes, disse, não, estamos estudando essa possibilidade. Muitos assessores presidenciais disseram que o presidente na fala, ele foi um pouco mais enfático do que, na verdade, ele queria dizer, ou seja, na verdade, que o presidente estava se referindo a um pedido de estudo e não para fazer um decreto, uma medida para flexibilizar o uso da máscara. Enfim, cada lado diz uma coisa, mas é importante a gente ressaltar que o ministro Marcelo Queiroga foi muito ponderado nesse assunto. Ele disse, não, precisamos antes vacinar. Depois que vacinarmos a população adulta, vamos discutir esse assunto. Aí seria uma recomendação do Ministério da Saúde. E aí não precisa se seguir, é uma recomendação, no caso. E nós temos que lembrar, você bem lembrou, Elisa, que o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado que estados e municípios, eles têm autonomia, independência para decretar e para estabelecer políticas de combate ao coronavírus. Há muitos governadores que já se posicionaram contra o presidente, dizendo que em seus estados ainda manterão o uso das máscaras enquanto a população não for vacinada. E é importante a gente lembrar sempre, mesmo aqueles países como Israel e Estados Unidos, onde você teve uma vacinação mais ampla, ainda há necessidade de usar máscaras em alguns ambientes fechados. Essa flexibilização ocorreu a maioria das vezes em ambientes abertos. Então, mesmo assim, o Brasil ainda manteria o uso da máscara, até pelo risco de reinfecção. Olha, eu vou usar um caso pessoal aqui, embora nunca seja o adequado, né? Mas acho que a partir disso eu consigo aproximar um pouco mais aquilo que eu vou falar das pessoas. A Marcela, que apresenta o Live CNN todo dia, minha mulher há 13 anos, foi reinfectada pela doença. Ela pegou a doença em outubro do ano passado, eu não fui contaminado, embora a gente use máscara, né, mas eventualmente acontece mesmo, tentando nos proteger de sermos infectados. Tentamos atender a todas as recomendações, na medida do possível, das autoridades sanitárias, mas trabalhamos em uma atividade essencial, né? Nós não paramos de trabalhar desde o início da pandemia, então tem de circular, tem de pegar transporte público, como foi meu caso durante um bom tempo, durante a pandemia. E a Marcela acabou infectada lá em outubro, eu não peguei. Aí, agora, em março, eu peguei. E a Marcela pegou de novo. Por isso é que os médicos acham que eu tive a P1, que é agora a Gama, né? A variante Gama, que é aquela variante que teve origem lá em Manaus. Por que é que eles acham? Porque por causa do caso de reinfecção da Marcela, porque ela teve a primeira cepa, que era aquela cepa original, e depois provavelmente foi infectada por mim, ou por quem me infectou, pela P1, pela Gama, pela variante Gama, né? Então, máscara tem de usar, se você já teve, porque você pode ter de novo. Simples assim, eu tenho um caso em casa de alguém que teve 2 vezes o novo coronavírus. Inclusive então, os vacinados. Tem de usar de novo. Vacinado, por exemplo, ontem foi meu aniversário. Minha mãe, que já tomou a vacina há mais de um mês, as 2 doses, passou lá em casa. Mas todo mundo de máscara. Por quê? Porque ela pode ter a doença e pode não desenvolver, felizmente, a forma mais grave da doença, mas pode passar para mim. Uma outra cepa qualquer, eu não tomei a vacina ainda, pode passar para a Marcela, que não tomou a vacina ainda, não sabemos quando vamos tomar, segundo o calendário do governo de São Paulo, provavelmente em agosto. Então, máscara
tende a usar. É chato, não vamos negar aqui que é chato demais. É desconforto. Eu já disse aqui, tenho o hábito de correr na rua e correr de máscara, fazer exercício de máscara. O Uribe também, né, máscara? É ruim. Mas tem de usar, não tem outra alternativa. Estabelecer essa discussão agora, quando nós conseguimos vacinar pouquíssima gente, de novo, começar a recapitular cloroquina, ivermectina. E o presidente presta um desserviço nesse momento ao país, quando aparece do alto da relevância que tem o cargo, para dar uma recomendação que contraria tudo aquilo que dizem os cientistas, dias depois de, num evento, colocar de novo em dúvida a eficácia das vacinas e voltar a falar nesses medicamentos que simplesmente não funcionam. Não dá nem para dizer mais que não tem eficácia comprovada. Não, eles têm ineficácia comprovada, infelizmente, para a Covid-19. Então agora é hora de usar máscara, de distanciamento social e de vacinar a nossa gente. Não, só relembrando uma coisa, que no depoimento que fez Marcelo Queiroga, nessa semana, ele falou isso, ele falou, temos de usar máscara, é uma política do Ministério. Então isso é muito importante. Usar máscara também tem esse sentimento cidadão, como você falou, para não infectar os outros. Não é só uma questão de eu me infectar, mas é um espírito cidadão de não infectar os outros também, já que eu posso ser um agente. Uribe, rapidinho aqui, porque eu já estourei o horário assim, assustadoramente e certamente serei punido por isso. Mas você acha que tem a possibilidade de o presidente ter lançado essa agora para contrariar o ministro? Para exercer a autoridade e mostrar assim, olha, o ministro disse lá na CPI que as imagens falam por si só quando mostraram o presidente aglomerando sem máscara, que ele recomenda a utilização de máscara. Você acha que pode ter acontecido? Porque me chamou a atenção que na hora em que o presidente fala, ele diz assim, conhece um tal de Queiroga? Ele fala mais ou menos assim, eu não sei, achei estranha essa referência ao ministro da Saúde. Faria um pouco sentido essa análise, sobretudo, até porque os secretários e a equipe do Ministério da Saúde foi realmente pega de surpresa. Diziam que não sabiam que havia essa discussão, que as orientações do Ministério da Saúde eram totalmente contrárias, ou seja, só se discute esse assunto depois da vacinação completa da população adulta, talvez no final do ano ou no início do ano que vem, dependendo das previsões dos estados. Então, há um pouco essa apreensão. Agora, se o presidente for entrar em embate com o ministro Marcelo Queiroga, seria um grande problema. Nós já temos de lembrar, Marcelo Queiroga, ele já é o quarto ministro da Saúde nessa gestão. São muitas trocas durante uma pandemia do coronavírus. Isso não seria nada bom para o país. Mais uma mudança no Ministério da Saúde.